Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Esse trecho que nós acabamos de ler juntos aqui, de Lucas 19, narra a entrada de Jesus em Jerusalém, naquele fim de semana em que, ou naquela semana em que, chamada Semana Santa, em que ele performa seus últimos atos antes de ser crucificado e de ressuscitar. Quando ele entra em Jerusalém, nessa passagem que ficou conhecida como entrada triunfal em Jerusalém, em função do que as pessoas gritaram, do que nós acabamos de ler agora, bendito o Rei, bendito aquele que nós estávamos esperando, finalmente chegou o nosso Rei libertador, como uma voz de reconhecimento a quem Jesus verdadeiramente era. Se toda a multidão cria que Jesus era realmente o libertador, é pouco provável, eu duvido muito. Mas que os seus discípulos criam no que eles estavam gritando, eu quero crer que todos, sim, todos eles acreditavam. Só que outras vozes se levantaram naquele momento, que foram as vozes dos fariseus, religiosos, zelosos da lei, ultra apegados a uma tradição milenar que lhes fora passado de pai para filho, e tradições às quais eles eram supostamente muito devotos. Bons homens religiosos, representantes da mais pura e pia religiosidade. Essas vozes se levantam para Jesus e pedem que ele mande os seus discípulos se calarem. Mas se calar do quê? Da proclamação de que ali estava realmente o Rei dos judeus e o Rei de todo o universo, o Salvador de todos? Jesus, porém, respondeu que se os seus discípulos se calarem, até as pedras vão clamar. E isso pode ser entendido nos dias de hoje, que se os de Deus, os que são conhecedores da sua lei, os que são filhos seus, se eles se calarem, isto é, se os seus discípulos de Cristo, que somos nós hoje, que somos a igreja de Cristo, proclamadora do reino de Deus, se nós nos calarmos, até as pedras clamarão, isto é, até as vozes menos prováveis anunciarão o seu amor. Infelizmente, eu penso que em muitas ocasiões a igreja de Cristo se calou. E foi necessário que pedras, isto é, que vozes que nós jamais suporíamos que pudessem ser ouvidas para proclamar aquilo que nós, igreja, deveríamos proclamar, em muitos momentos da história, essas vozes se fizeram ouvir no nosso lugar, para nossa vergonha. Nesse período de quarentena, que as nossas vozes, isto é, as vozes do Cristo, dos seguidores do Cristo ressurreto, se façam ouvir mais alto do que nunca. E que sejamos nós, da Igreja de Cristo, a anunciar nesses dias de temor e de medo, de morte, de dor e de incerteza, que Cristo é o Rei dos judeus e que Cristo é o Rei do universo. Cristo é o Rei de todos nós, Cristo é o nosso Salvador. Mas se você se calar, não tem problema. Alguma pedra vai clamar no seu lugar. Porque aqueles que precisam ouvir a mensagem de Cristo vão ouvir, seja pela sua voz, seja pela minha, seja pela voz de alguma pedra. Mas a responsabilidade disso será cobrada de todos nós. Que Deus te abençoe e te levante como uma voz audaciosa e audível nesse momento de caos em que as pessoas mais do que nunca precisam ouvir falar de Jesus.